Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Faro e esse aqui é o canal Traduzindo Direito, onde eu tento falar sobre as leis de uma maneira bem fácil e simples para que qualquer pessoa consiga entender. Afinal de contas, é direito de todos saber os seus direitos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre união estável. Isso é algo que, conversando com alguém na rua, eu percebo que muitas pessoas não fazem ideia de como ela funciona, quais são os seus requisitos, quando ela vai existir e, principalmente, quais são suas consequências. A união estável, assim como o casamento, é uma forma de constituição de família. É uma entidade familiar. A diferença é que o casamento é um ato solene, ou seja, as partes precisam ir num cartório, assinar documento, enquanto que a união estável é simplesmente um estado de fato, ou seja, ela simplesmente acontece. O Código Civil prevê quais são os requisitos para sua caracterização, e são eles: uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Os termos são autoexplicativos, não tem muito o que eu ficar falando sobre isso. O que eu posso dizer é: a lei não impõe um prazo mínimo para a sua caracterização. O casal pode estar junto há 5 anos e não caracterizar a união estável, enquanto que outro casal pode estar junto há 7 meses e já caracterizar a união estável. É algo muito subjetivo e vai variar de caso para caso e do entendimento do juiz, caso essa discussão chegue no judiciário. Algumas pessoas acham que a lei impõe algum tipo de prazo mínimo, mas hoje em dia isso não existe. Outra dúvida que algumas pessoas têm é se a união estável só existe entre o homem e mulher ou pode existir entre pessoas do mesmo sexo, um casal de homens ou um casal de mulheres. A lei, apesar de dizer que a união estável ocorre entre o homem e a mulher, o STF, Supremo Tribunal Federal, já julgou uma ação dizendo que não pode haver distinção, ou seja um casal homoafetivo ou heteroafetivo, não pode haver distinção. Logo, pode existir união estável entre pessoas do mesmo sexo. O Código Civil é de 2002 e naquela época os conceitos eram completamente outros e a sociedade tinha outra cabeça. Por isso que o Código Civil fala em homem e mulher. A verdade é que a sociedade está em constante mudança e as leis devem acompanhar isso. E já que o legislador não alterou o código, o STF, interpretando a lei, disse que não pode haver essa distinção, devendo ser equiparado um casal homoafetivo de um casal heteroafetivo, não havendo distinção entre esses casais. Uma vez caracterizada a união estável, vai haver diversas consequências no patrimônio desse casal. O patrimônio de uma pessoa é formado por tudo que ela tem de ativo e passivo, ou seja, tudo que essa pessoa tem de bens, como por exemplo carro, dinheiro, casa, moto, e também de dívidas, se a pessoa tem algum empréstimo pessoal no banco, se a pessoa tem algum empréstimo que ela fez com alguém, ou se ela bateu o carro e está devendo para alguém. Então, tudo isso faz parte do patrimônio da pessoa. Imagina que o patrimônio é formado por uma maleta e dentro dessa maleta a gente coloca tudo que essa pessoa tem de bens imóveis, móveis e dívidas. Isso é o patrimônio de uma pessoa. Uma vez caracterizado no estável, vai haver diversas consequências decorrentes disso, como por exemplo, o direito à herança. Caso um desses companheiros faleça, o outro terá direito à herança. Ou mesmo o direito de incluir o outro companheiro no plano de saúde. E a terceira consequência que eu tenho aqui para falar, que é o objetivo desse vídeo, é que a partir da sua caracterização vai haver um regime de bens para regular o patrimônio desse casal. No nosso atual ordenamento jurídico, a gente tem 3 regimes de bens. 4, mas esse quarto é muito pouco usado e é uma mistura dos outros, então eu vou falar aqui só de 3. O primeiro é o regime da comunhão universal de bens. Nesse, o casal vai dividir tudo que tem de patrimônio, tenha sido adquirido antes ou depois da existência da união estável. O regime da comunhão parcial de bens, o casal só vai dividir aqueles bens que foi adquirido do início da união estável em diante. Tudo aquilo que foi adquirido antes não se comunica para o outro. Então, em uma eventual dissolução da união estável, o patrimônio que precisará ser dividido é só aquele que foi adquirido do início da união estável em diante. Importante fazer uma ressalva aqui bem comum, que são aqueles bens adquiridos por doação ou herança. Ainda que tenha sido recebida essa doação ou herança durante a união estável, esses bens não se comunicam para o outro companheiro, e nem mesmo os bens subrogados em seu lugar, ou seja, se uma pessoa recebe um apartamento de herança, vende esse apartamento e compra uma casa,
essa casa foi adquirida com dinheiro proveniente da venda do apartamento, que é proveniente da herança. Portanto, essa casa também não se comunica para outro companheiro. E o terceiro e último regime de bens que a gente vai falar aqui é o da separação total de bens. Nesse, não importa se os bens foram adquiridos ou mesmo a dívida foi contraída antes ou depois da união estável. Vai haver a total separação do patrimônio desse casal. O Código Civil estipula que o regime de bens automático na união estável é o da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que foi adquirido do início da união estável em diante terá que ser dividido. Contudo, há uma forma da gente mudar isso. Caso o casal queira alterar o regime de bens, seja para o da comunhão total de bens ou da separação total de bens, eles podem fazer isso. Por contrato particular, nada mais é do que um acordo entre as partes, escrito no papel e assinado por eles, e esse acordo só vai ter validade entre o casal, não produz efeitos para os terceiros. Ou seja, em caso de dívida, o credor, que é quem está cobrando o dinheiro, pode penhorar na justiça os bens que estejam em nome do outro companheiro, desde que provada a união estável. Isso porque esse contrato não produz efeito erga omnes, ou seja, para todos. A segunda forma de alterar o regime de bens é por meio da escritura pública. A escritura pública também é um contrato, só que ele é feito no cartório de notas, por meio de um tabelião. Ele tem fé pública no que ele está fazendo, ou seja, presunção de veracidade. E uma vez realizada a escritura pública, o casal pode pegar esse documento e levar até o registro civil de pessoas naturais e registrá-lo naquele cartório. Uma vez registrado, ele ganha eficácia perante terceiros, porque tudo que está lá é público. Qualquer pessoa que queira saber o estado civil de outra precisa ir até esse cartório e pedir uma certidão. Essa escritura pública vai estar lá registrado no livro E, e isso garante eficácia perante terceiros. Mas não custa nada lembrar que só isso não basta. Se algum desses companheiros tiver um imóvel em seu nome e ele tiver matrícula aberta no cartório de registro de imóveis, o casal precisa pegar a escritura pública e esse registro realizado no cartório de registro civil e averbá-lo na matrícula do imóvel. Com isso, qualquer pessoa que pedir uma certidão na matrícula desse imóvel, ou mesmo em um processo judicial pedir a penhora de algum bem, vai constar na matrícula desse imóvel a existência do contrato de união estável com regime de separação total de bens. Então, o patrimônio desse proprietário não pode ser atingido pelas dívidas do outro companheiro. Isso é algo que eu indico para todo mundo fazer, porque protege o patrimônio desse casal de futuras execuções judiciais. É claro que aqui nesse vídeo eu fui bem simplista e resumi muito a informação. Deixei de mencionar alguns dispositivos e algumas regras, porque, como eu disse, a minha intenção aqui é só fazer com que o público em geral tenha noções do seu direito. Caso você tenha interesse em fazer um contrato de união estável, eu aconselho a procurar um advogado e, principalmente, se você está passando por algum tipo de execução e tem uma penhora de imóvel, procure um advogado, porque analisando o caso concreto, ele vai ser capaz de dizer esses detalhes que eu não estou mencionando aqui nesse vídeo, que pode fazer total diferença para o seu caso. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre esse assunto aqui para vocês, ainda que de uma maneira geral. E comenta aqui embaixo a sua sugestão para o próximo vídeo, ou se ficou alguma dúvida com relação a esse tema, comenta aqui também que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso.